tudo bem com vocês, gente linda? Espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de mais um vídeo se iniciar, já deixa seu gostei, deixa seu like aqui nesse vídeo, que é assim que eu vou entender que vocês estão gostando e continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Se inscreva aqui embaixo se você não era inscrito ou inscrita, compartilha esse vídeo, comenta. E é isso, meus amores, sem mais enrolação. E vamos para mais um vídeo da gravidinha de primeira viagem aqui para vocês, mais um diário da gravidez. E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês um testemunho lindo, né, de como eu sabia desde o início que seria a minha filha, a minha tão sonhada menina. Se vocês querem saber um pouquinho dessa história, vem comigo. Gente, desde o princípio, né, vamos começar do início. Enfim, demos início ao planejamento de gravidez. Gente, eu sempre tive uma relação muito linda, muito íntima, uma coisa maravilhosa com Deus. Eu me emociono só de falar. Eu tenho um amor muito grande, um apego muito grande, uma intimidade muito forte com Deus. Então, sabe, eu tinha essa intimidade de conversar tão íntima com Ele. Tenho, aliás. E sou grata demais a Deus por isso, por Deus ouvir tantas das minhas orações, por Deus me presentear com tantas coisas, me abençoar tanto. Sabe, a gente se sente... Eu não sei como explicar para vocês, mas é tão lindo ver o agir de Deus na nossa vida, mesmo a gente sabendo que não merecemos, né? Mas é muito mais. Desde quando, né, iniciamos a planejar a gravidez, gente, eu sempre deixei claro, desde o início, até quando eu engravidei, eu deixava claro para todos que eu não tinha preferência de sexo, tá, gente? E realmente eu não tinha preferência nenhuma de sexo. Podia ser menina, podia ser menino. O que viesse já estava de grande valia, já era uma grande bênção do Senhor. Então, o que Deus enviasse para mim, eu já estava muito satisfeita, se fosse menino ou se fosse menina. Porém, né, todas as mamães dizem isso, todas as gravidinhas dizem isso, e eu me sentia meio deslocada, que é essa questão que todas dizem, que desde o início a mãe sente o que o bebê é. Desde o início que a mulher descobre que está grávida, que ela sente o que o bebê vai ser. E eu ficava me questionando, porque comigo não acontecia isso. Não foi logo quando eu descobri a gravidez que eu já senti e já dei um palpite, vai ser tal coisa. Não foi assim que aconteceu comigo, né? Eu, engravidei e eu já sabia o que seria que estava aqui no meu ventre. Não foi bem assim. Mas enfim, né? Todos diziam, desde o início, todo mundo dizia. Vamos dizer que 90% das pessoas que a gente conhece, dos próximos, dos familiares e tal, que conhecia a gente dizia que ia ser menino, que tinha cara de ser mãe de menino. E eu já estava convencida disso, né? Até porque na maior parte do tempo da minha vida eu sempre cuidei de bebê meninos. Então nem se passava pela minha cabeça que iria ser uma menina, né? Nem sonhava. E de tantas pessoas dizer, parece que a gente firma na nossa cabeça, aceita essa ideia e pronto. Então de tantas pessoas falar, eu acho que eu já estava meio que convencida, vai ser o menino. Os meses foram se passando, né? A gravidez passando, a barriguinha crescendo e assim por diante. E eu ficava me questionando assim, meu Deus, todo mundo fala, toda grávida fala, toda mãezinha fala que sente o que vai ser, que sente desde o início se vai ser um menino ou uma menina, que sabia o que seria. E eu até agora nada, eu não sinto nada, nenhuma questão, nenhuma sensação que me mostre, me faça ter certeza que vai ser um menino ou uma menina o que está acontecendo. Foi aí que eu fiz uma cartinha para Deus. Sim, vocês já me conhecem, né? Sabe que eu amo fazer cartinhas para Deus. Eu amo trocar esse tipo de mensagem com Deus através de cartinhas. E foi aí que eu escrevi uma cartinha para Deus. Como falei para vocês, desde o início eu não tinha preferência nenhuma. Porém, eu fiz a cartinha para Deus e em cada questão E essa cartinha que eu fiz para Deus foi para Deus / para meu futuro filho, futura filha. Então, cada questão, cada frase que eu ia escrevendo, que eu ia dedicando para o meu futuro filho ou futura filha. Eu não tinha, como falei para vocês, preferência nenhuma. Então, na cartinha toda até o final, eu ia escrevendo dessa forma.
tal, filho ou filha. Você será muito amada, muito amado, entendeu? Eu não declarava assim um sexo em si. Daí, o tempo foi passando, como falei pra vocês, todo mundo tinha essa questão na cabeça de que seria um menino, de que seria um menino, de que seria um menino. E eu já tava convencida disso. Porém, chegou um tempo, gente, que eu já não aguentava mais. Eu disse, não, gente, o que tá acontecendo comigo? Se toda mãe sente o que o bebê vai ser, que tipo de mãe que sou eu? Logo eu. Que papo é esse? Que história é? Agora, chegou o momento. Vou conversar com o Senhor, é o único que pode me socorrer, é o único que pode me abrir os olhos nesse momento. Então, eu tive uma conversa muito íntima com Deus antes, né, de fazer o chá revelação, antes de revelarmos a gravidez, né? Eu fiz uma oração, conversei com Deus bastante e eu pedi que Deus me revelasse, né, qual era o sexo do meu bebê, porque eu já estava atordoada de tantas pessoas falarem que iria ser menino. Na minha cabeça, né, só estava dando isso. Então eu queria muito que Deus me ajudasse, que Deus me revelasse o que seria de fato o meu bebê, se seria menino ou menina. E assim o Senhor. Então, né, gente, o Senhor fez, assim como Deus sempre responde e ouve minhas orações, sempre me revela as coisas. Então não seria diferente, né? Assim foi. Então, eu pedi para Deus me revelar em sonho e assim fez o Senhor, gente. Ele cumpriu tudo bonitinho. Detalhe, eu não tinha preferência nenhuma, como falei para vocês, eu não tinha preferência nenhuma se fosse menino ou se fosse menina. Porém, antes mesmo de eu engravidar, todos os sonhos que eu tinha, de eu grávida, de eu ganhando neném, de eu gestando, fosse o que for, os meus bebês só era menina, sempre era menina, mas não era uma preferência minha. Então, meio que eu não entendo isso, sabe? Será que no fundo, eu realmente sabia que seria uma menina? Não sei. Mas enfim, continuando. O Senhor veio e me revelou em meu sonho, não só uma, né? O Senhor não revelou apenas uma nem duas vezes, mas o Senhor revelou várias vezes, de diversas formas, através do sonho para mim. O Senhor revelou durante toda uma semana sonhos específicos de que seria uma menina, de que a revelação, né, do dia do meu chá revelação, iria ser uma menina. E, gente, pronto, depois que o Senhor me revelou, eu já fiquei ciente, eu já confiei, entreguei, né, e acreditei, porque o Senhor nunca me engana, Ele sempre me revela as coisas, Ele sempre me orienta. Então, assim que o Senhor me revelou, eu já tive a certeza e pronto. Eu disse, não, pronto, agora eu já tenho a minha certeza, agora eu posso ficar tranquila, porque eu sei que vai ser uma menina. Daí tá pra vocês, né, a resposta do porquê eu tava tão empolgada e tava tão ciente no chá revelação que seria uma menina. Então foi por isso, né, gente, que eu tava tão confiante e fiquei tão feliz. Porque na hora da revelação, do meu chá revelação, porque, né, tava feliz demais, muito empolgada, porque foi a resposta, né, da minha confiança que eu tive em Deus, de eu ter acreditado, de eu ter confiado nele. E assim o Senhor fez mais uma vez, como ele já fez diversas vezes, tantas maravilhas na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Então o Senhor me revelou, eu fiquei muito gente, testemunho, né, de como eu sabia desde o início, né, de como eu tinha essa certeza de que seria uma menina, de que o Senhor tinha me revelado. E, gente, é maravilhoso, é muito maravilhoso como a gente tem essa confiança, tem essa intimidade com Deus, porque tudo que Ele faz é incrivelmente perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E o que eu tenho para falar para vocês é que todos somos capazes de termos essa intimidade linda com Deus, de termos essa proximidade, de termos essa confiança, essa amizade com Deus. Todos somos capazes. Vai depender apenas de você. Você dar o seu primeiro passo, de você se entregar completamente ao Senhor. E o mais importante de tudo, você ter fé. Que não adianta nada você pedir as 7 maravilhas do mundo para Deus e você não ter um pingo de fé sequer nele ou sequer que as coisas vão acontecer. Então, se você tem fé, se você tem confiança, já é o primeiro passo para você ter uma intimidade, uma proximidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu testemunho de hoje, né? De como o Senhor me revelou que seria uma menina. Tá? Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
Comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha. E é isso, até o próximo vídeo.